que não abriu corretamente. Só um segundinho. Tem vezes que ele fecha, não sei por quê. Pronto. Ele é um verso um pouco extenso, então não dá para aumentar o tamanho. Eu vou pôr para gravar o áudio também. E nossa querida Kátia, bem-vinda, Kátia. Podemos começar. Hare Krishna, Namastê. Gratidão pela oportunidade. Por favor, me acompanhe nas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos, canto 1, capítulo 6, conversação entre Narada e Vyasadeva. Verso 31. Desde então, pela graça de Vishnu Todo-Poderoso, viajo por todas as partes sem restrição, tanto no mundo transcendental quanto nas três divisões do mundo material. Isso porque estou fixo no ininterrupto serviço devocional ao Senhor. Verso 32. E assim eu viajo cantando constantemente a mensagem transcendental das glórias do Senhor, vibrando este instrumento chamado Vina, que é dotado de um som transcendental e que me foi dado pelo Senhor Krishna. Repetindo, verso 31. Desde então, pela graça do Vishnu Todo-Poderoso, viajo por todas as partes, sem restrição, tanto no mundo transcendental quanto nas três divisões do mundo material. Isso porque estou fixo no ininterrupto serviço devocional ao Senhor. Verso 32. E assim eu viajo cantando constantemente a mensagem transcendental das glórias do Senhor, vibrando esse instrumento chamado Vina, que é dotado de um som transcendental e que me foi dado pelo Senhor Krishna. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada, querida. Vou fazer as reverências para fazer a leitura em sânscrito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tashma Shri Gurave Namaha. Verso 31. Antar Vahisha Lokam Strim Parime Akandita Bratah Anugrahan Maha Vishnur Abhigata Gatik Vashit. Verso 32. Devadatamimam Vinam Swara Brahma Vibhushitam Murshajitwa Hari Katam Gayamanash Sharami Aham. Percebi agora, quando a Kátia falou, viajando e cantando. Já viajar é bom, então viajar cantando é muito bom. Ele estava muito feliz, né, com o Dharma dele. E o verso começa falando, desde então. E desde então refere-se ao momento que Narada atingiu a realização espiritual e recebeu a benção divina. E foi pela graça de Vishnu que lhe otorgou sua liberdade, sabedoria e capacidade de viajar por todos os mundos. Tudo isso foi concedido pela misericórdia do Senhor Supremo. Ele viajava por todas partes sem restrição. E isto se refere a que ele conseguia fazer isso porque ele ficou livre de limitações materiais, né? Ele tinha recebido a benção divina, ele estava num estado de transcendência. E fala que ele podia viajar pelo mundo transcendental
e as 3 partes do mundo material, ou seja, os sistemas planetários superiores, ou planos celestiais, os médios, que são os terrestres, e os inferiores, que são os infernais. Inclusive, se fala que Narada era querido por todo mundo, né? Porque ele transitava pelos seres superiores aos médios e os seres que são um pouco mais negativos, né? Mas todo mundo adorava esse mensageiro. Ele era fixo e interrupto no serviço devocional. Ele estava sempre em Bhakti, que temos falado tantas vezes que é a chave, né? Bhakti, devoção, é a chave para essa liberdade do mundo material que ele conseguiu atingir e ficou plenamente sempre conectado a um serviço devocional puro, que está permanente conectado com Deus, sem distrações. Como conclusão, então entendemos que quando alguém chega plenamente e se rende a esse serviço devocional puro, ele se liberta pela graça do Senhor Supremo das leis da natureza material que nos causam tanta dor, né? Transcendemos assim os limites do espaço, do tempo e do karma. O verso 32 conta que ele viajava cantando constantemente, como já falamos, né? A mensagem transcendental das glórias do Senhor Supremo com seu instrumento Bina. Inclusive, eu convido vocês depois, para quem não conhecer ou não estiver familiarizada com a imagem de Narada, já estamos falando sobre ele há tanto tempo, e ele vai continuar acompanhando a gente pelo resto do Srimad Bhagavatam, para procurar ele na internet e conhecer esse instrumento Bina e nos familiarizar com esse mestre, né, que esse sábio que nos dá toda essa riqueza transcendental. Então, ele propagava o conhecimento espiritual e os nomes do Senhor, glorificando os passatempos e as lilas, que nós também nos esforçamos humildemente para estudar, assimilar, né, e passar as lilas para todas nós. Então, Narada era um mensageiro espiritual e sua música era uma forma de bhakti, de devoção. Através de seu som sagrado, ele inspirava os outros, né, a seguir o caminho de bhakti, de devoção, e o que tentamos fazer todas nós, passar essa consciência, esse despertar por viver em devoção em nossa vida cotidiana. Narada Muni era um devoto plenamente realizado, né? E estes versos confirmam isso, né? Os sábios nos confirmam mais uma vez que o serviço devocional constante e sincero nos conecta ao divino de forma tão poderosa que supera todas as limitações materiais. E o mais importante é que nós sejamos, né, que sejamos como Narada, que esse caminho está aberto para todos, dentro de nossas capacidades, mas não temos que comparar nosso caminho com o caminho dos outros, temos que comparar nosso caminho com o caminho de 2 dias atrás, que a gente estava fazendo, de 1 mês atrás, e ver se temos evoluído nesse caminho de consciência, de inteligência transcendental, mas sempre em devoção, para que não seja mais uma atividade material. E podemos lembrar como Narada conquistou desse estado elevado, e nossa querida Vrindavani falou sobre essa história um pouquinho ontem, mas nessa época de Kali é sempre bom trazer infinitas vezes. Ele teve uma infância humilde e serviu os sábios. Sua mãe, ela trabalhava e morava em um ashram junto com ele. E por volta de seus 5 anos, né, teve um dia muito chuvoso e uns sábios chegaram a se refugiar nesse ashram onde a mãe era servente. E ele serviu dessa forma, naturalmente, como uma criança, serviu os sábios humildemente, com carinho e respeito. E assim,
organicamente, quizás não com muita consciência, uma criança de 5 anos, né, conseguiu purificar seu coração. E o que acontecia? Sua mãe preparava alimentos, né? Alimentos em devoção para os sábios, que era prachada, que conhecemos, né? Alimento sagrado oferecido ao Senhor Supremo, e Narada comia esse alimento que sobrava dos sábios, das porções dos sábios. Então, também aí, pela graça do Senhor Supremo, inconscientemente, sem a intenção, né, ele se purificou ainda mais. E após a partida dos sábios, ele começou a praticar Bhakti Yoga, devoção, e a recitar os nomes com muita fé. Ele tinha se purificado e recebeu essa transformação. E os textos contam por aí que um dia ele teve uma visão espiritual do Senhor Supremo dentro de seu coração, o Paramatma, e aí, como a gente sabe, né, não tem retorno, não tem volta atrás quando estamos nesse caminho de conexão com o Supremo. E após essa vida de prática sincera de devoção, ao final de seu corpo material, ele voltou como Narada Muni, para a sorte de todos nós, né? Que é um desses sábios tão importantes nas lilas de o Senhor Supremo, especialmente no Srimad Bhagavatam. E ele está sendo um viajeiro que está passando por aqui, no lugar físico onde todos nós estamos, trazendo essas lilas para a gente, através de nosso sadhana, de nosso seva. Então, resumindo, para ficar ainda mais fácil e poder seguir seus passos, quais eram as características de Narada? Ele tinha pureza no coração e ele era humilde. Ele servia os devotos, né? E praticava constantemente a devoção e bhakti. Então, se queremos viajar por nossa vida, nesse corpo material, cantando como Narada, com tanta leveza e felicidade, e ainda gratuitamente, temos que nos esforçar para seguir os passos de Narada. Gratidão, como sempre, pela oportunidade de passar esses textos para vocês e pelo serviço. Namastê, Hare Krishna. Vou parar nossa gravação. E vamos